Olá, queridas, boa noite para quem já está aqui comigo. Adriana Paula, saúde, queridas. Eu aqui tomando um cafezinho. Viva! Olá, saúde! Acho que vou Maravilhosas. ter que pegar um drink também. Tá Tá todo valendo, mundo hein? Adorei esse vinho, fiquei com vontade de ter preparado esse também. Essa eu fui mal educada, né? Olha como eu enchi a taça. Saúde, essa amiga. taça tá maravilhosa Não mesmo. tá, Adri? Ei, vocês duas que já estão aqui, deixa eu só avisar que eu tô gravando, tá? Para poder disponibilizar pra gente depois essa historinha, esse storytelling que eu vou fazer sobre o nosso podcast. Mas aproveitando que vocês duas estão aqui, são duas grandes mentes da educação. A Adri está na Unicuritiba, a Ana Paula está em São Paulo, Adri, e ela é mestre, ela é uma maestra em design e educação. Que bacana! Nossa, Assim, muito prazer em processos te conhecer. digitais, ia ser legal mesmo ter um espaço de happy hour pra gente. Eu acho que Eu eu vou ia, até devia ter pedir, proposto isso, né, de encontro. eu acho que eu vou até pegar um negócio para, como é que a gente diz, acompanhar, porque, Maravilhosa. inclusive na educação, a gente também acha que as pessoas têm que repetir comportamentos, mestres e alunos nos mesmos comportamentos. Hoje nós somos suas alunas, então você está com uma xícara, a Ana está com uma tacinha. Vou inventar alguma coisa aqui, gente. Tá Espera aí bom. que eu volto. Meninas, eu preparei um compartilhamento de telas e eu vou dar início porque eu realmente queria ver se consigo fazer essa contação de história de um jeito bem direto, bem dirigido, até para testar se eu consigo em 20 minutos contar toda essa jornada. Tá bom? Posso ir começando por aqui? Pode sim. Massa. Obrigada pela presença, obrigada a você que está me assistindo. Eu me chamo Rosângela Souza Araújo, sou presidente da ProDesign, Associação de Empresas e Profissionais de Design do Paraná. E a convite da Juliana Bach, uma amiga e também designer, eu faço parte da Rede MAD. Bom, vocês já estão vendo aqui na minha tela. Esse é o nosso site, redemad.com.br. Ele foi desenvolvido esse ano de forma colaborativa. E eu gostaria de apresentar para você que está nos assistindo, de cara, uma apresentação informal da Redemad. Até porque eu não estou entre as mulheres que protagonizaram a formação desse grupo. Então eu não estava lá para testemunhar as origens, mas entro no grupo em dezembro de 2018 e desde então venho ali participando, e no ano de 2019 e 2020 foram os anos em que eu encontrei mais espaço, e excepcionalmente no ano de 2020 foi quando o tema podcast veio à tona dentro do nosso grupo, dentro da rede, e eu como radialista experiente, para quem já me conhece ou sabe um pouco do meu currículo, sabe que eu tenho 20 anos de experiência em rádio, então me senti absurdamente confortável em como a Natália Lima falou esses dias, em empoderar outras mulheres da Rede MAD a produzirem, participarem, proporem e colaborarem na construção e criação desse podcast que dá espaço então a mulheres que falam e atuam em design e inovação. Eu vou fazer uma rápida leitura aqui para te explicar que a Rede MAD é uma iniciativa feminista, só tem mulheres e o foco é encontrar as mulheres que ou estão em transição para o design ou que são designers de formação no campo de design e inovação. A gente entende que a questão de gênero é urgente para se falar de inovação e temos inclusive uma hashtag que você pode acompanhar, além de hashtag Redmad, é hashtag Onde Estão as Mulheres. É uma das lutas desse grupo fazer o networking, empoderar, promover o trabalho de mulheres. A princípio, mulheres que estão atuando e estão participando do mercado nacional. Só mulheres brasileiras? Não. Inclusive, no nosso grupo, nós temos a Clara, que é uma italiana, e outras amigas e mulheres que hoje são brasileiras e também estão fora do país, mas que compõem o nosso grupo, compõem a rede. Então, eu convido você de cara
a conhecer o nosso site, a conhecer o nosso formulário. E se você tem dúvidas, se você gostaria de contratar mulheres designers para um freela, para uma vaga permanente, por favor, considere olhar o nosso formulário, tá bem? Hoje estão inscritas mais de 300 profissionais atuantes no design e inovação do país. Portanto, a desculpa de, olha, eu não conheço nenhuma mulher trabalhando no design, ela cai por terra. Estamos trabalhando com tecnologia, estamos trabalhando com inovação e design, e é com certeza um hub potente no Brasil e fora do Brasil para encontrar excelentes profissionais que atuam nessa área. Então, interessante também lembrar que esse formulário ele está aberto e aqui você encontra o botão para fazer parte, e esse é o formulário, um formulário assim, um estilo censo, né, que vai pedir alguns links, descrição de alguns projetos, e você pode ver o resultado nessa lista que nós temos, e como eu ia comentando, com mais de 300 mulheres. Mas hoje, pontualmente, eu não estou para falar da rede em si, mas aqui você vê a nossa layoutação, nomes, descrições, currículos, e aí vamos, queridas e queridos, mais de 300 pessoas, mulheres cadastradas e atuantes, para que você encontre-as e contrate-as e convide-as para o seu métier, para o seu networking também, entre professoras, consultoras, facilitadoras, designers, enfim, ilustradoras, temos de todo tipo de designer, mas excepcionalmente as que atuam em design e inovação. Esse é o foco do grupo. E aí, então, em 2020, dentro dessa rede, surge a oportunidade, como eu falei antes, de começarmos um podcast. A gente entendeu que a experiência de áudio é algo bem cativante, outros podcasts também já nos influenciavam, nos inspiravam, e assim a gente começou essa jornada de construção colaborativa. E aqui no site você vai encontrar uma breve descrição desse podcast que foi criado em 2020, esse ano, e levando você até o nosso Spotify. Então, uma coisa que eu já gostaria de mostrar para vocês é que dentro do Spotify você vai nos encontrar com pelo menos 14 episódios. Essa é a carinha da página dentro do Spotify. Você pode seguir o nosso podcast, pode conferir por lá. Também aqui uma breve descrição. Enfim, a navegação normal do Spotify para podcasts. Com uma coisa que eu já gostaria de destacar, já que eu me propus a fazer uma visita guiada também pelos episódios, é de que a gente tentou manter um padrão nos títulos e temas. Então, sempre os títulos estarão, a não ser, exceto o de estreia, terão um número, o número desse episódio, qual é o capítulo que nós estamos, a rede MAD e o tema proposto do episódio. Assim você vai encontrar por temática ou pela temática da sua preferência. Um detalhe que eu vou mostrar logo mais é como funciona o dashboard do Spotify para nós, como que a gente vai tendo o controle ou vai conhecendo um pouco mais sobre os hábitos das nossas usuárias e usuários ouvintes, a origem deles, qual é o país com a maior audiência, enfim, é o Spotify o principal fornecedor de dados para que a gente construa e obtenha dados para um dashboard. Eu vou voltar um passo e mostrar para vocês algo bem interessante, que foi um site, sugestão da Bela, que é também integrante da nossa rede. Hoje a Bela está morando em Berlim, provavelmente essa está dormindo, não está nos assistindo. Só um pouquinho. Aí. Esse é o cast. Foi neste site, junto com o Zoom, que nós estamos usando agora para essa transmissão, que foram realizadas as principais gravações, certo? Ele tem um pacote gratuito e um pacote pago de horas. Portanto, aqui a gente chegou a usar aí umas 3 contas gratuitas, nunca fizemos uma compra paga desse serviço de gravação, mas ele é um site, uma plataforma específica para a gravação de podcasts. Uma sugestão que eu já te dou, se você vai abrir lá um estúdio, que aqui no caso já está desabilitado por conta dessa conta já mais antiga, é que você sempre lembre os seus convidados, e aqui no cast só cabem 3 convidadas e um editor,
que sempre fechem os microfones, assim como numa reunião de Zoom ou qualquer outra plataforma de mediação remota. É importante que só um microfone fique aberto e no caso de uma gravação de podcast, a regra é a mesma. Se você está entrevistando mais de uma pessoa, é muito importante que só a pessoa que está falando fique com o microfone aberto. Isso para que o som, para que a qualidade final do som seja a melhor possível. Isso sem considerar aí possíveis quedas de internet que fatalmente podem levar para o saco uma gravação inteira. Aconteceu algumas vezes, poucas, mas aconteceu. Então é também um pouco da realidade de estar gravando um podcast de forma totalmente remota e digital, certo? Esse então é o cast, fica a sugestão para quem está a fim de começar a experimentar alguma plataforma. Essa é uma das ferramentas mais importantes da construção do podcast da RedMad, porque foi aqui que a gente gravou a maioria dos episódios, tá? Outra coisa que eu gostaria de mostrar então é o Anchor, o site onde você encontra toda essa estrutura dos episódios, além do Spotify, é anchor.fm/redmad. Esse seria o site oficial de distribuição do podcast. Essa ordem de mostrar para vocês o Spotify, depois mostrar o cast e agora mostrar o Anchor, é para mostrar fundamentalmente, galera, quais são as ferramentas estruturais. Antes da colaboração, da criação dos episódios, é você saber o que precisa para conseguir distribuir um episódio, né? Então, você precisa de um programa de gravação, que no caso a gente estava fazendo online pelo cast, e um site de distribuição. A plataforma Anchor, ela foi comprada pelo Spotify, por isso ela pra gente era super interessante. Ela já está junta, ela mesma traz as informações do Spotify e é a primeira plataforma que ela distribui para o Spotify. No entanto, ela tem todas essas outras plataformas, incluindo o Apple Podcast, incluindo Google Podcast, Deezer e outras, tá? Então, automaticamente, quando a gente sobe um episódio dentro do Anchor, ele distribui para todas esses tocadores, né, de música e de podcasts. Vou voltar um pouquinho aqui nesse dashboard. Essa é uma aba que você só vai ter acesso quando você criar a sua conta. Então, eu estou logada na conta da RedMad e aqui a gente vai encontrar, então, uma breve descrição, o link para aquele site que eu acabei de mostrar para vocês, que é o site oficial do Anchor para a RedMad, para o nosso podcast, e aqui finalmente o dashboard com algumas informações que eu estou abrindo para vocês agora em primeira mão. Algumas pessoas da rede já sabiam, as pessoas, são 21 mulheres hoje no grupo que participa do podcast, então essas 21 mulheres já tinham acesso a esses dados, mas algumas outras companheiras do grupo ainda não, e para outras pessoas que nem estão dentro da RedMad, isso pode ser extremamente curioso, né? Conhecer um dashboard de um podcast e perceber algumas possibilidades e oportunidades. Logo na largada, a gente tinha um controle um pouco maior e uma rotina também, que foi no período de julho até setembro, uma rotina muito intensa e semanal de gravação e publicação. E aí a gente percebe que quanto mais séria for a rotina, quanto mais constante for a rotina de publicação, maior o número de plays. Quando a gente foi reduzindo o ritmo, chegando perto do final do ano, esse número de plays foi reduzindo também drasticamente. E a publicação também foi sendo reduzida por uma questão aí de demandas e numa tentativa da gente encontrar um formato mais acessível, mais articulado, melhor distribuído entre outras companheiras e outras colegas da rede. Aqui então a gente encontra por todos os episódios, até o 14, o número de plays, o número de vezes que foram tocados os episódios. E o nosso destaque vai para o episódio 8, que é o de planejamento de carreira. Super interessante, a gente teve 2 episódios, pelo menos, de liderança e planejamento, mas esse tem um destaque aí de ter o maior número de tocadas, como a gente fala. Foi no episódio 8, no dia 27 de julho, ele foi publicado. E o primeiro episódio que explica um pouco da rede, que apresenta a RedMad, fala quais são os objetivos do podcast, também teve um desempenho super legal, 93 plays, enfim. Convido logo mais a gente a ir navegando por todos esses temas quando eu apresentar para vocês a tabela de temas. Tudo muito organizadinho por aqui. Bom,
A gente tem dentro do dashboard algumas informações como a localização geográfica, 84% então das nossas ouvintes estão no Brasil, mas a gente tem pelo mundo outras brasileiras e estrangeiras que também estão nos ouvindo. Essencialmente mulheres, tá? A principal plataforma continua sendo o Spotify, seguido de outras, uma mistura aí de Deezer, Google Podcast e também Apple Podcast. Só mais um instantinho. Boa. Às vezes entram alguns áudios aqui, eu vou fechando para seguir o baile, tá, gente? O gênero, essencialmente mulheres, não especificados 1% e homens 10%. Às vezes alguns colegas que querem nos ouvir, companheiros, querem saber também o que as mulheres andam falando, né? Importante. E por fim, a última informação que esse dashboard do Anchor nos apresenta, como um recorte e nicho de mercado, é a faixa etária dessas ouvintes. Então, já que 89% são mulheres, vou naturalizar o gênero feminino para tratar as nossas ouvintes. A faixa etária principal está entre 23 e 44, mas a gente considera assim a grande fatia entre 28 e 44 anos. Isso nos fez entender ao longo da primeira e começando a segunda temporada de que essas mulheres que escutam o programa, de que essas pessoas que escutam o podcast da Rede MAD são profissionais, são pessoas que já estão no mercado de trabalho, não estão recém-formadas, não tem nem faixa etária mais para estar recém-formada, algumas sim estão migrando. E isso é interessante. É um público que potencialmente está saindo de um mercado, ou trabalhava com artes, ou trabalhava em outro setor, arquitetura, publicidade. A gente encontra muita gente de TI migrando para o design. E essa é a faixa etária dessas mulheres, entre 28 e 44, as que justamente projetam suas carreiras, planejam suas carreiras, e por isso combina muito com o fato desse episódio de planejamento de carreira ser um dos principais temas, seguido aí de projetos remotos, pensamento crítico e pensamento sistêmico, liderança, como eu falei, a gente vai apresentar agora uma estrutura dos episódios. Vocês estão vendo agora eu compartilhando com vocês a pasta no Drive, e assim começa toda uma organização colaborada. A ferramenta principal de colaboração e compartilhamento de arquivos tem sido o Google Drive, dentro de um e-mail da própria Rede MAD. Então, acredito que isso seja assim bem usual para a maioria das pessoas que estão aqui nos vendo hoje. Usem o Google Drive. Se você tem alguma outra plataforma, claro, fique à vontade. Mas a nossa recomendação acaba sendo esse, que é gratuito e que cabe até nos processos mentais e emocionais de todo mundo, né? Como entender como funciona esse processo. A pasta está lá e, de repente, a gente começa a colaborar dentro dela. Existia uma base, um roteiro base. E vai ser legal eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar um destaque que é um dos meus episódios favoritos, o episódio 12, o último da primeira temporada, em que nós trouxemos autoras. Só um instantinho para ver. Boa. A gente trouxe algumas autoras, designers, para falarem de seus livros, suas obras. E aí, a partir de uma organização dentro do Drive, tá lá a temporada 1 identificada, o episódio, o título do episódio e aqui todo tipo de arquivo que formata o nosso backlog, todas as informações que a gente precisa depois que esse episódio já estiver publicado, por exemplo. Aqui tá uma capa, a capa do episódio que vai para o Spotify, ela é feita pela Dri, também uma das designers que está no nosso grupo do podcast. Todo feito de forma colaborativa, importante ressaltar. Aqui eu vou mostrar para vocês bem rapidamente e sem entrar em tantos detalhes a estrutura básica dos nossos episódios, especialmente da primeira temporada. Ele tinha uma intro, e isso para você que quer ou tá meio na dúvida, nossa, como é que eu gravo um episódio? Qual que é a estrutura mínima para eu contar uma história ou para eu entrevistar alguém? Então, muito legal poder mostrar para vocês essa estrutura básica que nós usávamos e que nós vamos provavelmente continuar usando. Ela é dividida em 4 atos essenciais, com a introdução e introdução do tema, o ato 1, o ato 2 e o ato 3 de encerramento. Então a gente apresentava a rede, todos os episódios são padrão,
A gente apresenta a rede, apresenta o objetivo da rede, quem é você, o que, que você faz, o que, que você está oferecendo. É muito legal começar um podcast trazendo um pouco dessa mensagem. Aqui você vem. Para que serve ouvir o teu podcast, né? Isso acaba incentivando as pessoas a ouvirem mais minutos daquele conteúdo que você está apresentando. Aí, normalmente, a gente apresentava o tema, o destaque ou a relevância, a justificativa desse tema, tal qual num artigo científico ou numa revista, você pega já o resumo da matéria, pega sobre o que se trata aquela matéria, e aí a gente apresentava, então, um essentials, né? E, fundamental, apresentávamos o currículo das convidadas. Eu vou dar um destaque agora para a nossa anfitriã desse episódio, que foi a Juliana Bá. Eu já falei dela no começo porque foi a pessoa que me convidou para participar da Rede MAD. E vou destacar aqui o importante trabalho que a Juliana teve ao longo da primeira temporada como roteirista. Foi muito importante que ela trouxesse um banco de perguntas, por exemplo. A Juliana foi a principal responsável na primeira temporada por elaborar algumas perguntas entre os atos 2 e 3. Então, isso é bem essencial, que você tenha boas perguntas durante a sua entrevista, né? E aí a gente apresentava, então, o currículo das convidadas. Aqui a Clarissa Biocchini, a Carla Ticola e a Rosana Vasques. Recomendo demais ouvirem esse episódio. E aí sigo um pouco mais adiante para mostrar para vocês como que esses atos 1, 2 e 3 se distribuem. No ato 1, depois de você dar a intro do que você é, do que é a Rede MAD, ou qual é a proposta do teu podcast. O que te interessa, quais são seus temas principais. Aí você apresenta o tema do dia. O tema de hoje é: hoje estamos fazendo uma visita guiada pelas ferramentas e pelos episódios do podcast da Rede MAD. Então, em seguida, a gente vai apresentando um aprofundamento do tema. Então, eu fui mostrando as ferramentas e aqui a gente foi aprofundando primeiro o assunto, depois a gente tenta manter o interesse da audiência com contação de casos reais, fatos, comparações, números, dados, referências. Normalmente é no ato 2 em que aparecem algumas recomendações, dicas e sugestões de comportamento. E aí no 3, o ato 3 serve para conclusões e para os créditos de cada episódio. Então, quem foi que apoiou? No caso da primeira temporada inteira, a gente teve o apoio da Talking City e da Futurar, com patrocínio, também da OMA, que patrocinou o nosso site. Foi muito interessante essa construção colaborativa e todo o recurso que nós conseguimos captar na primeira temporada foi reinjetada na própria rede para a construção de identidade visual, o desenvolvimento do site, desenvolvimento de manual de marca, enfim, a gente continua num processo de criação e de autonutrição da Rede MAD. Isso tem sido muito potente. Entre mulheres, a contínua conexão e networking e ofertas de oportunidades entre mulheres. Então, pareceu muito óbvio a gente pegar esse dinheiro e reinvestir na própria rede, fazendo com que ela continue prosperando. Acredito que foi bem sábio da nossa parte fazer isso logo na primeira temporada. Não investir em outras coisas, senão na própria estrutura da rede, tá? Então, fica aqui esses agradecimentos especiais para Carla Link, que está nos assistindo, maravilhosa e grávida, 2 corações para você. As meninas da Futurar em Floripa, Bruna, Maria Fernanda, as meninas da OMA, Natália. Olha, desculpe se eu inverti aqui os nomes. Eu já vou dar uma lista completa com os créditos finais no final da minha fala. Mas aqui acredito que a gente trazia um essencial que era como acessar a Rede MAD, como encontrar as nossas informações ou encontrar o nosso formulário. E isso nos créditos de um episódio você também pode fazer. Lógico, fala lá quem foi a pessoa que editou o áudio, quem foram as participantes, quem são os patrocinadores, mas lembra de dar o fio da meada para que as pessoas que estão te ouvindo encontrem mais informações sobre você, sobre a sua rede, certo? E aí, na descrição de todos os episódios no Spotify, você sempre vai encontrar o currículo das participantes, fundamental porque é uma rede de networking profissional, a lista de links e algumas referências,
tá? Nesse caso, desse episódio específico, a gente saiu, além das listas de referências citadas no episódio, nós montamos uma lista de referências de outras autoras no design. Então fica, de novo, essa sugestão de ouvirem e conferirem mais de perto a descrição desse episódio 12, porque ele desdobra em muitas outras referências que foram para nós super importantes. Então, basicamente, essa é a estrutura. Cada episódio tinha lá, então, a sua capa, o seu roteiro. Aqui, excepcionalmente, um arquivo só para referências. O link está lá no Spotify, no episódio 12. E no final das edições, eu costumava subir e costumo subir o áudio editado para o Drive. Então, todos os episódios vão ter dentro de suas pastas o áudio. E isso foi um jeito interessante também de empoderar a distribuição, a gente facilitar essa distribuição entre outras plataformas além do Spotify. Dentro do meu tempo planejado, eu já estou chegando perto do final dessa apresentação de ferramentas e gostaria de mostrar para vocês um esqueleto que a gente tem muito orgulho de apresentar, que foi a tabela de episódios. A quantidade de variáveis aqui são as essências de cada gravação. O dia da gravação, o dia da publicação, o tema e o número de cada episódio, o status, se verde já foi gravado, se de outra cor ainda esperava por gravação, nomes das pessoas convidadas e confirmadas, também variando aqui entre nomes cogitados, convites já realizados, pessoas confirmadas e algumas sugestões de nomes. E aí, por fim, outras, nome, e-mail, enfim, os patrocínios e um valor que era atribuído para cada patrocínio de episódio. Outra coisa que a gente tem muito orgulho de mostrar foi o nosso onboard. E aqui eu faço até questão de apresentar para vocês em tela cheia, porque foi um documento criado a muitas mãos, finalizado pela designer Coral Michelin, que é hoje, junto comigo e com a Juliana, as comadres que atuam aí dentro do podcast. A Coral é também DJ, é coordenadora de curso lá no IED e é uma excelente designer visual, então ficou muito a cargo dela a finalização visual desse documento, que é enviado para as nossas convidadas e produtoras que participam dos episódios. Então, quando você é convidada para um episódio, ou você é convidada a viver uma experiência de podcast da Redimad, você vai receber esse documento com uma introdução. Essa era a arte da divulgação desse encontro de hoje. E aqui algumas informações bem básicas, onde a gente destaca a produção orgânica, voluntária, as gravações, detalhes de gravações, os dias de gravação. Eu gostaria de destacar a minha qualidade aí como maga, como bruxa, sacerdotisa antigamente, de selecionar um dia astrologicamente adequado para a comunicação, que é a quarta-feira, aproveitando então esse dia de Mercúrio, que é o dia dos negócios, dia da comunicação, e nesse horário das 13 às 17 horas eu reservava tempo, e as produtoras também, para acompanhar esses episódios. Uma gravação de episódio não durava menos que 1h30, podia mesmo chegar até 2 horas de gravação. A gente usou o Soundtrap, mas acabou terminando com o Cast, que foi aquela primeira plataforma que eu mostrei no início. Se a gente tivesse mais de 3 convidadas, a gente gravava no próprio Zoom, então vinham aqui algumas instruções. E aí, uma coisa muito importante. Hoje a gente está falando de uma gravação e de uma produção de podcast remoto, né? Totalmente remoto. Então é super importante que as pessoas tenham um fone de ouvido ou que tenham um microfone, que encontrem um ambiente adequado e que mantenham seus microfones fechados durante a gravação. A gente não está num estúdio, a gente não consegue garantir que o espaço ideal de gravação seja existente. Por isso a gente dava essa sugestão do uso do fone de ouvido, de um microfone ou de um microfone de lapela, inclusive sugerindo o uso deles caso houvesse essa disponibilidade. Aqui nos temas e episódios foram criadas algumas pesquisas, lógico, entre designers, o que a gente gosta mesmo
é de pesquisar, é de investigar, é de elaborar estratégias, e não foi diferente com a segunda temporada do podcast. Nós fizemos uma pesquisa dentro da rede, uma pesquisa massiva de potências e oportunidades para a rede. Entre as perguntas, também existiram perguntas focadas e dirigidas ao podcast. Então, nós identificamos 4 macro temas: política e gestão, ecologia e filosofia, diversidade e feminismo e pesquisa e desenvolvimento, P&D. Então, a gente dividiu os episódios ao longo da segunda temporada de acordo com esses temas. E assim a gente foi destacando ali naquela tabela que eu acabei de mostrar, 3 episódios para cada um desses temas. Essa segunda temporada ainda não está concluída, tá? Importante ressaltar. A gente tem ainda o plano de que cada episódio dure no máximo ou até 40 minutos, mas alguns episódios passaram desse tempo. E é importante considerar que a gente teve aí conversas e entrevistas semi-estruturadas, às vezes com 3 ou mais pessoas. Por isso, o tempo de cada gravação levava até 2 horas e o episódio chegava a ter pelo menos 1 hora ou entre 40 minutos e 60 minutos de duração. Muito bem. Aqui a gente tem então os papéis, as pessoas que estão convidadas e algumas sugestões. As produtoras, destaque total para Camila. Meu Deus, Camila, como foi abençoado o rolê com você. Eu não sei se você está nos assistindo agora, mas fica aqui registrado que o trabalho e o papel da produtora em conectar as convidadas, alinhar agendas, confirmar temas, confirmar que o roteiro está encaminhado, né? É muito legal, é muito importante. E se você não dá conta de ser a anfitriã, roteirista e produtora, é importante que você conte com colaboradoras, como é o caso aqui do nosso podcast da Rede Mad. Enfim, a designer de som, que fui eu ao longo da primeira e desse início de segunda temporada, mas sabendo que hoje é possível a gente capacitar e empoderar outras mulheres, outras amigas a fazerem também esse papel da pessoa que grava, da pessoa que edita, porque creio eu que dentro do universo de edições de imagem e de som, nós designers temos as habilidades e competências possíveis e prováveis para fazer esse trabalho, tá? Fica aí o convite também de que mais mulheres trabalhem com o som. A gente tem algumas aptidões de escuta que às vezes podem se destacar bastante nesse mercado. Bom, gente, nessa sincronia e presença que a Coral agradecia aqui no nosso onboard, eu vou encerrar mostrando para vocês um gráfico que é do nosso Covim de Comunicação, só para destacar um pouco da potência que é a Rede MAD e dos nossos temas principais. Como um radar, como mostra aqui essa imagem de um radar, que apresenta os principais temas, bem assim no centro, o cerne do que estamos falando. Estamos falando de design e inovação, estamos falando de mulheragem, estamos falando de feminismo, estamos falando de nossas dores cotidianas, nossos prazeres cotidianos também. E aí, em volta disso, surgem outras oportunidades de falarmos de trabalho, de empreendedorismo, dores e feridas, consciência e educação, equidade, espaços de fala, alguns cases que nós temos o maior prazer de apresentar, como é o caso aqui do meu trabalho como designer de som dentro do podcast da Rede MAD. Transformamos essas oportunidades em diálogos, em quebra de imaginário de rotina, em valorar os nossos projetos, em valorar a nossa presença. E tudo isso está desde um ponto que é sobre a rede para a rede, e para uma rede que tende a aumentar e tende a reconhecer ainda mais profissionais. Bom, eu tinha preparado isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado e que tenha sido bem curioso para vocês conhecer um pouco dessas ferramentas, de como a gente se organizou de forma colaborativa, a maior parte das vezes até mesmo voluntária. Estamos abertas para negócios. Se você quer patrocinar, a nossa cota mínima de patrocínio hoje para a Rede MAD, com aquele número total de cerca de 1.300 plays, é de R$1.000 por patrocínio. E é isso, queridas. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, por favor, acessem www.redemad.com.br. Eu vou reservar esses últimos 5 minutos aqui para que a gente converse. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Ai, eu nem sei por onde começar. Eu acho que eu vou começar elogiando. Que maravilha de projeto
Pessoal, eu até queria comentar que a Rosângela esses dias fez uma fala muito bacana sobre as mulheres no design, né? No contexto do design, o futuro da mulher no design. E o futuro é esse, é a gente fazer essa conexão. E eu estou maravilhada aqui, porque gosto muito do Spotify e acho que a gente escuta ouvindo música, aprendendo no carro, lavando a louça. Se a gente tiver algo que a gente está usando o nosso ouvido para imaginar as coisas e para perceber o mundo de uma maneira diferente, a gente sai impactado. Em 10 minutos a gente já virou uma pessoa nova. Né? Por meio da música, você é DJ também, né, Rosângela? Você contou essa história para nós aquele dia. E esse lance do sound design é muito legal mesmo. E eu tô assim maravilhada. Você tinha mencionado o projeto, mas é só vendo essa apresentação para a gente entender como ele é visual, né? Que artes maravilhosas, gente, e que organização, né, das temporadas com esses temas que todas precisamos. Todas e todos, né? Porque isso acaba impactando também nos homens e nos outros gêneros que colaboram conosco. E isso é bem bacana também. Eu adorei, não sei nem o que te dizer, só parabéns. Ai, Adri, querida, obrigada. É um prazer ter a oportunidade de te mostrar, né? E mostrar assim, gata, quando as mulheres se organizam, É, é essa qualidade que a gente tem, pessoal. Sistêmico, multidisciplinar, né? Totalmente colaborativo. Vanessa Mesadre, amiga querida, obrigada também pela presença. A Carla me chamou aqui a atenção que eu inverti o nome das maravilhosas da Futurari e da Oma Design. Eu vou agora, Adri, me permitam, por favor, passar pelos nomes das mulheres que estão no grupo de podcast hoje, para que fique registrado isso há bom tempo. Nós temos hoje no grupo 21 mulheres. Para que vocês saibam, se você está no grupo já da Rede MAD e quer participar do podcast, quer se inteirar um pouco mais, fique à vontade. Você pode simplesmente solicitar, quero participar, e a gente vai lá e te adiciona, tá? Então, além de mim, Ana Paula Gaspar, a Bruna Plentes, eu vou tentar em ordem alfabética, tá? Carla Link, a Clara, Coral Michelin, Adri, Juliana Bar, Rosana Vasques, Stephanie Santana, Camila Almeida, Fernanda Frias, Natália Lima, Maria Fernanda Belato, Carol Hoffman, maravilhosa, Carol, rainha do meu carnaval, Bianca Schuller, Suelen, que foi roteirista já na segunda temporada, também foi anfitriã, Cláudia, Laura Lemos, que recentemente tem protagonizado aí pra gente um interesse ímpar. Muito obrigada, Laura. E a Kellen Ribas, que também está conosco. Essas são algumas das MADs, das comadres, que estão produzindo e criando o nosso podcast. Gente, de coração, sem vocês, não existiria esse momento, nem aqui no São Paulo Tech Week, da gente apresentar todo esse trabalho que foi feito colaborativamente, e nem de hoje eu chegar aqui com a boca tão cheia, o coração tão em festa e celebrar que potencialmente vivo o melhor momento profissional e da minha vida, em que eu realizo esse sonho de combinar comunicação, som e design, que era bem o nome dessa atividade de hoje proposta. Eu buscava esses meios, eu buscava, dentro da minha perspectiva de radialista e designer, combinar tudo isso, mas sempre soube que sozinha não faria, e não faria sentido também fazer isso sozinha. Então eu tenho que agradecer demais a Rede MAD, a Juliana que me trouxe aqui, a Carla Link, que sempre foi uma liderança importante, a Ana Paula Gaspar, que é meu combustível, é uma das mulheres que energiza os meus meses, desde que eu entrei na rede, com suas sugestões, com a sua presença. Ana, muito obrigada. Queridas, de coração, tenho certeza de que eu estou vivendo um momento muito, muito feliz da minha vida, mesmo com a pandemia, mesmo com tudo que está mudando, por ter a oportunidade de criar esse podcast com vocês. Eu agradeço de coração e encerro aqui essa transmissão. Um beijo enorme, bom final de ano, paz e amor. E até lá. Confira a gente no Spotify, redemad.com.br. Tchau!